a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. This tells us that God has appointed the authorities who have governing power over us. E esse texto então nos ensina que Deus apontou as autoridades que exercem governo sobre nós. In general, they do us good, and in general, we are to obey them. De maneira geral, em princípio, eles fazem-nos o bem e nós devemos obedecê-los. But of course, the history of the Bible reminds us that sometimes God allows evil rulers to come on his people for judgment. Mas é claro, e a Bíblia bem nos lembra isso, que às vezes Deus permite que maus governantes venham para governar sobre o povo, Or for testing. ou para prová-los, ou para testá-los. He allowed the Philistines from time to dominate Israel. Deus permitiu aos filisteus, de tempos em tempos, testar o povo de Israel. And he allowed Nebuchadnezzar to conquer Israel and carry them off into Babylon. E ele permitiu que Nabucodonosor conquistasse o povo de Israel e os levasse ao cativeiro na Babilônia. So God can appoint rulers who bring judgment and discipline and testing as well. Então Deus pode nos apontar governantes que sejam para nossa punição, nosso castigo e também para nos provar. But Paul is talking here about how government works in general. Mas aqui Paulo então está nos falando de como um governo opera em princípio, de uma maneira geral. It says that government is a terror to bad conduct. O texto diz que um governo ele é um vingador para quem procede mal. The one purpose of government is to punish evil and therefore prevent evil from happening to others. Então, um princípio é que o governo deve, e Deus deseja isso, prevenir o mal e punir o mal quando ele acontece. It also says that government is to give approval to or praise to those who do what is good. E também diz que o governo deve dar a sua aprovação, pagar aqueles que merecem o seu respeito. Government should reward and encourage what is good in a nation. Então, um governo deve honrar aqueles que fazem bem a uma nação, premiar aqueles que fazem bem à nação, ao povo. This is a very strong reason for governments to allow freedom of religion. E essa é uma grande razão para um governo permitir a liberdade religiosa. Governments throughout history have been persuaded that churches in general do good for society, and so they should be encouraged. E os governos deveriam reconhecer que na sociedade em geral a igreja faz bem à sociedade, então deveria reconhecer isso. This idea of encouraging what is good is also the reason why government gives approval to marriage. E essa ideia de encorajar o que é bom também significa que o governo deve aprovar o casamento. Government is saying we want to encourage marriage because this is good for children and it's good for husbands and wives. E o governo então diz, nós aprovamos o casamento porque isso é bom para as crianças, isso é bom para o marido, isso é bom para a esposa. Government is to give approval to what is good. Então, o governo deve aprovar e recomendar o que é bom. This passage also tells us that government officials are serving God. Essa passagem também nos diz que os oficiais do governo estão servindo ou são servos de Deus. Verse 4 says, "He is God's servant for your good." No verso 4 diz, porque ele é ministro de Deus para o bem. About 2 years ago, I had opportunity to meet with the prime minister of another nation. Cerca de 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de me encontrar com o primeiro-ministro de um outro país. He was officially Muslim, but the country was a mixed country in different religions. Ele pessoalmente era muçulmano, mas ele era um governante de um país com diferentes religiões. When I was walking to the office of the prime minister, it was pouring rain and I held my umbrella. E quando eu estava caminhando lá para o escritório desse primeiro-ministro, eu estava com meu guarda-chuva, porque caía uma intensa chuva. And as I was walking, I felt as if God was saying to me, "You are going to talk to my servant."
E à medida em que eu caminhava ali, eu sentia que Deus me informava: você está indo conversar com um servo meu. I was able to give him a Bible E eu pude dar a ele uma Bíblia and point to Romans 13:4 e mostrar-lhe Romanos 13, verso 4. and say that here the Bible says you are God's servant for this nation. E dizer a ele: aqui a Bíblia diz que você é um ministro de Deus para essa nação. God has put you here to do good for this nation. E Deus o colocou aqui para fazer o bem a essa nação. Verse 4 says he is God's servant for your good. E o verso diz: ele é ministro de Deus para o teu bem. I think his heart was touched by that. E eu creio que o coração daquele homem foi tocado por essas palavras. And we had an extended conversation about government and the Bible. E nós tivemos uma extensa conversa sobre governo e a Bíblia. This verse also tells us that government officials are doing good when they carry out their work. Esse texto também nos ensina que os ministros ou esses governantes, eles estão fazendo o bem à medida em que fazem o seu trabalho. The work of government officials is like policemen and soldiers and judges and courts. This work is not morally evil. O trabalho de um governo, como manter a polícia, manter os juízes, manter os tribunais de julgamento, isso tudo é um trabalho bom, isso não é ruim. Though it can be abused and used for evil. Ainda que possam ser funções onde aconteça o abuso e serem usadas para o mal. But it is inherently good. It is something that God has established. Mas são coisas inerentemente boas que Deus estabeleceu. So when I meet a soldier or a policeman or a judge or a government official, I want to encourage him that what he is doing is not morally neutral. Então, quando eu encontro um soldado, um policial, um juiz, um oficial do governo, eu tento mostrar-lhes que o seu trabalho não é moralmente neutro. His responsibility is something that is morally good in God's sight, and he should view it that way. A sua responsabilidade é algo que é moralmente boa, e ele deveria ver isto nessa perspectiva. Romans 13 also tells us that government authorities execute God's wrath on the wrongdoers. O texto também nos ensina que essas autoridades apontadas por Deus executam a ira de Deus sobre aqueles que praticam o mal. Verse 4 says, the government authority is an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Verso 4 termina dizendo: pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. This is further explanation of the principle we saw in Genesis 9. E essa é uma explicação continuada daquilo que nós vemos em Gênesis no capítulo 9. It says that the purpose of government punishment is not merely to prevent more crime. O texto nos diz que a punição do criminoso não é apenas para prevenir a continuidade do crime. It is that. Também isso. But it is also for the purpose of bringing harm to the wrongdoer. Mas também para castigar o que pratica o mal. He executes God's wrath on the wrongdoer. Na tradução inglesa, ele executa, ele coloca a ira de Deus sobre o que pratica o mal. And the Greek word that is translated here, avenger, has the idea of carrying out harm or bringing harm to the one who has done harm. E a palavra que é traduzida aqui por vingador, ela traz no seu conceito a ideia de trazer o sofrimento, a punição sobre aquele que faz o mal. Only God ultimately has the authority to do this. E de maneira final, somente Deus é quem tem autoridade para fazer isso. It flows from his justice. Porque isso vem da sua justiça, That evil must be punished. de que o mal deve ser punido. But he delegates that authority to human governments. Mas ele delega essa autoridade ao governo humano. This is why verse 4 says, he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath
on the wrongdoer. E é por isso que o texto então diz, é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica.